Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, nossa entrevistada é Paula Lozano, pesquisadora da Faculdade de Educação da USP e doutora em Educação pela Universidade de Harvard. E vamos debater a Meta 15, que trata de formação de professores. Vamos primeiro escutar a meta. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste Plano Nacional de Educação, política nacional de formação dos profissionais de educação, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Ô Paula, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Paula, vamos começar discutindo sobre essa meta a respeito da viabilidade dela. Em primeiro lugar, as estatísticas que a gente tem hoje, há uma certa divergência entre elas, mas pelo menos no site do Observatório do PNE, mantido pelo Todos pela Educação, o desafio parece ser bastante grande, porque temos 75% dos professores de toda a educação básica com nível superior, ou seja, falta 25%, mas principalmente quando a gente entra no caso dos professores que dão aula, que têm formação específica para a disciplina que lecionam, esse número cai bastante, para 33%. Diante disso, essa é uma meta que parece viável, esses instrumentos também estão corretos? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que entender essa meta, separar talvez essa estatística por nível de ensino, né? A educação infantil, onde a exigência é pedagogia, o primeiro ciclo do ensino fundamental, onde também a exigência é pedagogia, e a gente teve um aumento muito grande na formação dos professores que antes tinham um nível de magistério para nível superior, e o Fundamental 2 e o ensino médio, onde nós temos professores especialistas, ou seja, professores que têm que ser formados em matemática, mas também na licenciatura, né, para ensinar matemática. Sem dúvida, principalmente no Fundamental 2 e no médio, nós temos um déficit nas escolas de professores, principalmente para algumas disciplinas específicas. A matemática é uma delas. A questão que a gente tem que tentar responder, e a gente já tem pesquisa que mostra isso, nós não temos suficientes formados em licenciatura em matemática para ocupar essas vagas, ou as pessoas que se formam como professores não querem ser professor. E por isso que quando a gente olha a estatística na ponta, na escola, a gente tem um déficit de professor, né? E o que as pesquisas têm mostrado é que a gente forma um contingente grande de professores, ainda que existam sim déficits na física, talvez na química, mas não na matemática, por exemplo, mas essas pessoas vão fazer outra coisa, né? Então, uma meta que só foque na formação, ela pode perder, né, essa nuance que não falta abertura de novos cursos de formação de professores. Hoje, 30% dos cursos de nível superior no Brasil são cursos que formam professores. Então, nós estamos formando um grande contingente, mas essas pessoas não querem ser professor. E aí a outra pergunta que nós temos que fazer é se nós estamos formando bem essas pessoas, né? Bem, fazendo então a primeira pergunta, por que essas pessoas não querem ser professores? Como melhorar a atratividade da carreira docente? Eu acho que a gente tem uma questão central que tem melhorado ao longo dos anos, que é a questão salarial, que sem dúvida ela é fundamental para você fazer uma mudança, mas a gente também tem uma questão de status, né, que às vezes profissões que inicialmente ganham muito similar à profissão docente acabam atraindo outras pessoas, porque a profissão docente ela não é vista como uma profissão, né? Muitas vezes os professores, meus alunos falam, perguntam para mim se além de dar aula eu trabalho, quase como se dar aula não fosse uma profissão. Então, profissionalizar a docência é algo fundamental para a gente garantir também que as pessoas se sintam mais atraídas para essa carreira, que as pessoas sintam que não é qualquer um que pode ser professor, né? Que é importante passar por uma formação específica, existe um saber, né? Existe algo que é específico dessa carreira, dessa profissão, como a gente tem muito claro com respeito aos médicos, como a gente tem muito claro com respeito aos engenheiros. Se você não estudou para aquilo, você não consegue praticar aquela profissão. Na docência, a gente acha que não. Qualquer um está passando na rua, entra, vai dar aula.
né? Então, essa visão equivocada da profissão docente, eu acho que atrapalha também a atratividade da carreira do professor. Pois é. E a segunda questão que você colocou na primeira resposta é a questão se estamos formando bem, ou seja, a meta fala de formação. Temos que chegar a um percentual X de pessoas formadas, mas hoje há uma crítica muito grande à qualidade da formação desses professores. Você concorda com essas críticas? Qual é o problema da formação de professor hoje? Eu acho que concordo com as críticas. Acho que a primeira parte do problema está vinculado a essa visão equivocada da carreira docente, de que não é algo demandante. Ser professor é algo simples, quando na verdade é um dos trabalhos mais complexos que existem, se a gente for pensar em entregar uma aula de qualidade, né? Então, acho que o primeiro aspecto tem a ver com isso, que faz com que toda a expansão da formação para a docência no Brasil, ela se baseia nessa premissa de que é algo simples. Contrário, por exemplo, à formação médica, né? Então, você tem toda uma regulação da ampliação dos cursos de medicina no Brasil, que as pessoas criticam, como chamam de reserva de mercado ou não, mas existe uma preocupação da corporação médica em garantir a qualidade para que aquelas pessoas que exerçam a medicina saibam o que estão fazendo, né? No caso da formação de professores, não existe nenhum tipo de regulação. E o próprio governo, ele faz o quê? Ele facilita ao máximo a expansão desses cursos. Então, hoje, mais de 1/3 dos professores estão sendo formados à distância. Então, a gente sabe que são em faculdades, no geral, privadas, de baixa qualidade, né? A gente viu toda a polêmica agora com relação ao FIES, quando o governo tentou garantir que para o aluno poder acessar uma vaga paga com dinheiro público, ele tem que ter 450 pontos no Enem, que é uma pontuação ridícula, se você pensar que ela é o requerimento para alguém que vai receber um diploma de ensino médio. É um mínimo, né? É o mínimo, quer dizer, significa que aquele aluno que tem aquela pontuação consegue ler e não pode zerar na redação, consegue escrever. Isso causou uma grita no mercado, né, de escolas privadas. E por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos de que curso, quais são os cursos que atraem os alunos com a menor pontuação do Enem. Então, a gente observa que não existe uma preocupação com a qualidade, né, da formação desses professores. E ela começa no momento em que eu aceito alguém que tem uma dificuldade, por exemplo, de leitura e escrita, e eu sei que eu não vou conseguir fazer uma melhoria, né, na formação dessa pessoa num curso à distância. Então, esse é um primeiro problema. Toda a política de expansão está baseada no modelo de baixa qualidade. O segundo tem a ver com a ideia, né, de como se forma professor no Brasil, que ela é contrária, né, do que se faz em países que conseguiram criar, né, a profissão docente ser um modelo de formação de excelência, onde a formação ela é baseada na prática, né, ela é muito similar à formação médica. São médicos mais experientes formando novos médicos. É óbvio que você tem um conjunto de acadêmicos, né, e você tem a universidade vinculado a isso, mas a ideia do hospital-escola ela é muito forte na formação médica e ele é um pré-requisito. Não dá para imaginar que um médico vai fazer uma cirurgia sem nunca ter observado uma cirurgia, acompanhado, apoiado, feito uma parte dessa cirurgia ou até feito uma cirurgia com a supervisão de um médico mais experiente. Mas todo dia alguém vai para uma sala de aula ser professor sem nunca ter pisado lá dentro, sem nunca ter ninguém, nenhum mentor mais experiente do que ele como professor, né? Então, essa visão de que é suficiente formar professor dessa maneira, a gente ainda não venceu no Brasil, né? Eu acho que esse paradigma a gente precisa ainda quebrar também. Paula, essa é uma meta que exige muita articulação, né? Porque os municípios que contratam os professores, os estados que contratam, mas a política pública tem que ser pensada pela União. E sobre isso a gente tem uma pergunta de uma professora a respeito. Eu me chamo Elizabeth Castanheira, sou aluna aqui do mestrado do CAP-UERJ e eu gostaria de saber como vai acontecer a meta de formação de professores, essa união, né, do Estado, município e das prefeituras? Pois é, a necessidade de articulação, né?
Eu acho que esse é um desafio da política educacional brasileira, né? Onde você tem o Ministério da Educação cuidando, no caso do ensino superior, e responsável por regular e supervisionar esse nível de ensino, e os estados e municípios que são responsáveis pela educação básica, né? E a União, ela complementa esse financiamento e também dá apoio técnico. Então, eu acho que esse é um desafio de qualquer política educacional no Brasil. No caso específico da formação de professores, eu acho que um diálogo com quem está na ponta do sistema, então os secretários de educação, os gestores municipais e estaduais, é fundamental para compreender qual é o perfil de professor, de profissional que a gente precisa formar para atender as necessidades de quem está na ponta do sistema. Essa é uma reclamação muito grande que a gente escuta, né, dos secretários de educação. E eles dizem, bom, quando chega um profissional aqui formado na minha rede, eu tenho que começar tudo de novo com a formação continuada. Então, também a gente tem um desperdício aí de recurso quando a gente poderia otimizar se a gente conseguisse criar um regime de colaboração mais efetivo. E qual é o instrumento para convencer as universidades a mudar a sua política de formação? Isso é possível do Poder Federal? Essa pressão, né, nas universidades públicas, quando na verdade elas formam um contingente ínfimo de profissionais da educação, né? Quando a maioria dos professores estão sendo formados no setor privado, que é totalmente desregulado, como a gente já falou. Então não adianta só eu garantir a excelência aqui na ponta do sistema, nas universidades federais e estaduais, onde de alguma maneira o governo tem mais ingerência, mas eu não garantir nem que o aluno que entra aqui para fazer licenciatura tenha 450 pontos no Enem. Então eu acho que você tem que ter uma política para os dois setores. No caso, por exemplo, do setor privado, uma política interessante é você garantir uma bolsa para alunos de alta pontuação no Enem, que vão fazer educação, que vão estudar para ser professores. E você incentivar universidades e faculdades privadas a somente receber alunos com pontuação máxima. Ou seja, a criar um curso mais exigente e esse curso mais exigente e mais rigoroso receber o financiamento, quando hoje o financiamento é indiscriminado. Então, alguém que quer fazer um curso mais exigente, mais rigoroso, ele não tem nenhum tipo de incentivo para tal. Né? Pelo contrário, ele olha, ele vê que tem um contingente imenso de pessoas com nota no Enem baixo e que estão dispostas a estudar na faculdade dele, porque é simples e é fácil, e o governo paga. Quer dizer, por que eu vou mudar? Né? Eu vejo que é muito difícil você mudar quando o incentivo está mal colocado. No caso das universidades públicas, você também poderia criar um conjunto de incentivos com financiamento para as universidades que se alinhassem, por exemplo, a um modelo similar ao da Finlândia, que pudessem oferecer bolsa para que seus alunos fossem professor no meio período e fossem estudante no outro período, porque a gente sabe que o perfil do estudante que vai ser professor, no geral, ele necessita trabalhar. Então, também não dá para eu imaginar um modelo descontextualizado. Então, eu preciso ter uma bolsa, e essa bolsa não pode ser muito pequena, para garantir que esse profissional, né, esse aluno que está na faculdade pública, não só não pague a mensalidade, mas também possa permanecer lá. E aí eu posso criar essa rede de colaboração com as escolas. Quer dizer, eu acho que tem muito que o governo federal pode fazer, mas eu acho que a primeira coisa é ele acreditar que existe um modelo melhor do que o que a gente tem hoje. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e tem nos acompanhado nesta série em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. A gente se vê.